nossa liturgia, pão da palavra, que Jesus possa nos iluminar, nos abençoar nesta manhã com a sua palavra. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isso provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo e Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar desta questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria, contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então os apóstolos e os anciãos se reuniram para tratar desse assunto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que alegria, salmo responsorial, a nossa resposta. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm em Jerusalém em tuas portas. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Nosso Evangelho tirado do livro de João, capítulo 15, versículo de 1 a 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos na primeira leitura a narração, né, do preparativo do primeiro concílio, né, o concílio de Jerusalém, né, onde os apóstolos Paulo e Barnabé, né, discutem sobre a circuncisão, né, dos pagãos, né.
que era necessário que eles fossem circuncidados para seguir o Senhor. E aí Paulo, né, nós na próxima amanhã, muito provavelmente, né, teremos a continuidade onde Paulo discute e fala, né, expõe a defesa da não obrigação, né, desse rito, né, que era um rito judaico. E a alegria, né, de ir até a casa de Deus, né, como devemos estar alegres por Deus estar nos chamando à sua presença. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Devemos ficar alegres, né, cantar salmos de alegria quando somos convidados à oração, quando Deus nos chama à oração. Nosso coração deve exultar de alegria. É Deus quem chama. E Deus chama muitas vezes e nos aproximamos de Deus, produzimos fruto e de repente começam as tribulações, começam as dificuldades, né? E a gente fica meio confuso. Mas, meu Deus, estou rezando, estou me aproximando de Ti e aparecem tantas tribulações, tantas dificuldades. Irmão, é Deus podando. É Deus te purificando, como vai dizer a palavra, como vai dizer o evangelho de hoje, né? Deus, ele vai podando para que você possa dar cada vez mais frutos, né? E ele vai tratando, cuidando do teu coração, cuidando. Então, meu irmão, se está sofrendo nas demoras do Senhor, se está sofrendo com tribulações, alegrai-vos, regozijai-vos, porque é Deus cuidando de ti. Tenha esta confiança. Deus cuida de ti, para que possa produzir cada vez mais frutos para o Senhor. Do livro Intimidade Divina, refletindo sobre as qualidades de Maria. Ontem, né, falava sobre a esperança de Maria, hoje sobre a caridade de Maria. Deus é amor. E Maria, que na sua qualidade de mãe, mais que qualquer outra simples criatura, viveu junto de Deus e a Ele unida. Também mais que qualquer outra foi repleta de amor. Diz São Tomás: um ser, quanto mais se aproxima de seu princípio, tanto mais participa do seu efeito. Ela que o anjo saudou, cheia de graça, é também cheia de amor. Mas a plenitude da graça e de amor em que Maria foi constituída desde o princípio não a dispensou do exercício ativo e assíduo da caridade. Como de todas as outras virtudes, assim apresenta o concílio quando afirma: a bem-aventurada Virgem cooperou de modo inteiramente singular na obra do Salvador pela obediência, fé, esperança e ardente caridade. E repetidas vezes indica como particular modelo de caridade. Para Maria foi esta vida, como é para todos nós, o caminho em que devia sempre progredir no amor. Também ela foi pedida correspondência pessoal à graça. E o grande mérito de Maria foi exatamente o de ter correspondido com a máxima fidelidade aos imensos dons recebidos. Certamente os privilégios de sua conceição imaculada, do estado de santidade em que nasceu e da sua maternidade divina foram puros dons de Deus. Todavia, longe de os receber passivamente, como recebe o cofre objetos preciosos,
acolheu Maria tais dons como pessoa livre, capaz de aderir com a própria vontade aos favores divinos mediante plena correspondência à graça. Diz São Tomás que se Maria não pôde merecer a encarnação do Verbo, porém, mediante a graça recebida, mereceu aquele grau de santidade que a tornou digna mãe de Deus. E o mereceu justamente por sua livre correspondência à graça. Maria é, no pleno sentido da palavra, a Virgem fiel, que soube fazer render 100 por 1 os talentos recebidos de Deus. A plenitude de graças concedidas por Deus corresponde à plenitude da sua fidelidade. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente. O mandamento do Senhor tem plena realização em Maria, e sendo perfeitamente humilde e, portanto, totalmente vazia de si, livre de todo egoísmo e de todo apego às criaturas, pôde empenhar realmente suas forças, todas no amor de Deus. Mostra o Evangelho sempre inclinada para o Senhor, a vontade divina, mesmo quando obscura e misteriosa, encontra-a sempre pronta, com plena submissão. O fiat pronunciado na Anunciação é a atitude constante de seu coração, todo consagrado ao amor. A pobreza de Belém, a fuga para o Egito, a vida humilde e trabalhosa de Nazaré, a partida de Jesus para a vida apostólica e a solidão em que permanece, o ódio e as lutas que se desencadeiam contra o Filho, o doloroso caminho do Calvário, são outras tantas etapas de sua caridade que continuamente aceita e se doa, empenhando-a sempre mais intensamente na missão de sublime mãe do Divino Redentor, companheira generosa, totalmente singular e humilde serva do Senhor. Maria vive sua maternidade divina em ato de incessante adesão à vontade do Pai e à missão de seu Filho. Não conhece hesitações ou reserva, nada pede para si. Certo dia, quando desejava vê-lo e falar-lhe, ouviu-o dizer: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse é o meu irmão e minha irmã e mãe. Maria acolheu em seu coração a austera resposta e, com maior amor que antes, continuou a viver a vontade divina que lhe pedia uma renúncia, sacrificando a alegria legítima estanta de gozar do Filho. Estava duplamente a ele unida, porque, fundida com ele no único ato de oblação à vontade do Pai. Assim ensina Nossa Senhora que o verdadeiro amor, a autêntica união com Deus não está nas consolações espirituais, mas na perfeita conformidade com a vontade divina. Ó Maria, sois cheia de graça, o Espírito Santo, longe de encontrar em vós o mínimo obstáculo ao desenvolvimento da graça, sempre encontrou em vosso coração docilidade perfeita às suas inspirações. Por isso o vosso coração todo se abrasa em amor. Que a alegria de Jesus ao sentir-se tão amado por vós, sua mãe, depois da alegria incompreensível da visão beatífica e do olhar de infinita complacência com que o Pai Celeste o contemplava, nada lhe dava tanto gozo como o vosso amor, ó Maria. Em vós encontrava a compensação abundíssima da indiferença de muitos que não queriam recebê-lo. Encontrava em vosso virginal coração contínuo fogo de amor, que ele mesmo ainda mais ateava com seus olhares divinos e com a graça interior do Espírito. Recebeste do Pai o mais perfeito coração materno, coração em que jamais se viu o mínimo sinal de egoísmo. Maravilha de amor, tesouro de graça, pois cheia de graça sois,
Foi vosso coração criado não só para Cristo, mas também para o seu corpo místico. Abraçai em um só amor Cristo e nós, seus membros, vossos devotos. Obtém de vós amor puríssimo. Toda a vida deles é reflexo da vossa. Vosso desejo é comunicar a todos os que vos pertencem o amor que vos anima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora possa abençoar esta manhã. Dai-nos a bênção, Mãe querida. Pede a teu Filho Jesus que nos abençoe, que derrame sobre nós as graças do Pai. Dai-nos a bênção, Mãe.